quanto a aparência importa para vender? Muitíssimo. As pessoas ficam bravas Dá quando pra eu quantificar falo... isso? Dá. As pessoas ficam bravas quando eu falo isso, né? Então começam a falar, começam a citar, né? E Mark Zuckerberg, e não sei mais o que. Mas você não é o Mark E eu falo isso, você Exatamente. não, eu falo isso. Você não é o Thiago Nigro. Fáceis, né? Porque se eu falar, não, mas também vendi, fiz quase 1 milhão em mentoria porque estou grávida. Ninguém quer engravidar para vender também. Então, quando é um exemplo que encoraja a preguiça, as pessoas adoram. Mas quando é um exemplo que dá trabalho, ninguém quer. E é algo assim... O quanto a aparência importa para vender? Muitíssimo. As pessoas ficam bravas Dá quando pra eu falo... quantificar isso? Dá. As pessoas ficam bravas quando eu falo isso, né? Então começam a falar, começam a citar, né? E Mark Zuckerberg, e não sei mais o que. Mas você não é o Mark E eu falo isso, você Exatamente. não, eu falo isso. Você não é o Thiago Nigro. Por favor. Olha só isso, né? O raciocínio das pessoas é incrível. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pego um veneno, dou pra 1.000 pessoas e só uma sobrevive. Todo mundo vai olhar pra aquilo e falar, não é pra comer esse prato, né? Tá envenenado. Agora, se pro raciocínio de rede social é diferente. Eu dei o veneno, só sobrou o Mark Zuckerberg. Olha, mas ele conseguiu, sem cuidar de aparência, chegar lá na frente. Amor, eles estão pegando a exceção pra copy. como regra, pô. E não é, de fato, né? Então não é porque teve um cara que conseguiu que você vai conseguir com base no que ele fez. É muito mais fácil pegar o caminho bonitinho e falar, pô, aparência importa. Você pode até não gostar disso, mas é verdade. Mas as pessoas adoram correlações fáceis, né? Porque se eu falar, não, mas também vendi, fiz quase 1 milhão em mentoria porque estou grávida. Ninguém quer engravidar para vender também. Então, quando é um exemplo que encoraja a preguiça, as pessoas adoram. Mas quando é um exemplo que dá trabalho, ninguém quer. E é algo assim, as pessoas têm como supérfluo, tem como julgamento. E é cerebral, gente. 3 segundos. É 3 segundos, você vai falar assim, ó, tá passando o dedinho na internet? Legal, vou assistir. Quero ver o que essa pessoa tem de conteúdo. Ninguém para assistir aquilo ali e simplesmente, nossa, que conteúdo. Você nem teve tempo de ouvir. É 3 segundos. São 3 segundos. É 3 segundos. E hoje, né, a gente fala internet, é prova social. Eu estava vendo uns casos assim que eu falo, uma pessoa gerou um conteúdo, ela pegou um livro, ela plagiou aquele livro e gerou um conteúdo. Essa pessoa tinha muitos seguidores. Então, as pessoas tiveram ele como criador daquilo. E havia uma escritora por trás que não gerava nada. E aí as pessoas estavam defendendo o que plagiou, porque era prova social. Então, assim, não há como negar, é uma prova social. E se é uma prova social, como eu vou me posicionar aqui? De que maneira que eu vou falar isso? É importante. E isso são segundos, 3 segundos para você dizer, essa pessoa tem um conteúdo que eu quero, ou não, ela me parece interessante ou não. Eu fiz um anúncio em que eu estava de cabelo todo de babyliss, uma maquiagem mais suave, uma blusinha assim mais romântica, e a gente fez o mesmo anúncio com uma imagem mais forte, linhas mais retas e tudo mais. As pessoas simplesmente falaram desde o tamanho da minha cabeça ao tamanho da minha mão, literalmente. No outro, as pessoas não tinham essa mesma postura. O que mudou? Por que agora ela tinha coragem de falar e no outro não? Então é muito forte, não tem como negar. É cerebral e as pessoas têm que entender isso. Daí você vai escolher, eu quero usar isso a meu favor ou não, né? E você vai levar mais tempo para comunicar a sua mensagem. Por que não potencializar? Por que não ser intencional? Você vai fazer compra no mercado, né? Vai comprar uma caixa de leite. Você vai pegar que tá amassadinha ou que tá inteirinha? É o mesmo leite, é o mesmo valor nutricional, né? A gente é atraído pelo belo, gente. É uma questão de evolução. A gente estava lá nas savanas africanas, nossos antepassados, há 15 mil anos. A nossa evolução priorizou os nossos olhos. Nosso olfato é horroroso. Agora, grávida, meu olfato tá, né? Tá ruim, porque agora eu sinto cheiro de tudo. Coisas que não existem, eu sinto cheiro. E é muito esquisito. É meio bicho. Eu sinto uns cheiros assim, nossa, tô um cheiro de cachorro. Não, tem nenhum cachorro aqui. De repente aparece, o cachorro entrou em casa, sabe? É bizarro. Mas a evolução priorizou os olhos, né? O nosso sentido da visão. Então, não tem como. A gente pode até falar, ai, que injusto. Ai, que chato isso. O mundo é injusto. Aprenda. As coisas são como elas são, né? É um saco ter que falar o óbvio, mas é exatamente isso. As pessoas querem lutar contra o óbvio, mas é exatamente por causas que não as ajudam. E por exemplo, o rosto, né, ou um cenário, o que é simétrico, eu aceito melhor. Então, eu não preciso fazer força para dizer assim, olha, a imagem tem importância. Se eu tiver com o máximo de simetria possível. Se eu tiver com assimetria, eu preciso fazer muito mais esforço, eu levo mais tempo para convencer. Então, como você explica isso, né? É algo que é realmente do nosso cérebro, é natural. Não, tem vários pontos interessantes sobre isso. Você citou essa parte da evolução e do julgamento em 3 segundos.
E fala, nossa, que injusto. São 3 segundos. O que você vê de uma pessoa em 3 segundos? Conscientemente, talvez você não consiga definir, mas inconscientemente, muita coisa, né? E nós chegamos aqui porque nossos antepassados foram muito bons em fazer julgamentos sumários. Porque aquele cara que olhou um gato grande na savana e falou, talvez não seja tão ruim Vamos assim. conversar com ele. Ele morreu. Tão docinho. E o que olhou e falou, isso aqui é uma ameaça, ele permaneceu vivo e gerou descendentes, né? Então é um comportamento que ele foi sendo aprendido ao longo do tempo. E você falou que beleza importa. Você pega uma história da Grécia Antiga, tinha uma hétera, que era uma prostituta de luxo da época, mostrando como realmente a profissão é muito antiga, que era chamada Frineia. E ela foi submetida a um julgamento em Atenas, porque ela tinha revelado certos mistérios de um culto a deusas do campo da fertilidade, né, que eram Perséfone e Deméter. E ela foi para o julgamento, ela era muito bonita. Um dos amantes dela defendeu ela, era advogado, Hipérides. E uma hora ele viu, vai dar ruim. Ela vai ser culpada e vai ser morta. Aí o que ele fez? Ele tirou a roupa dela para todo o júri ver. Porque os gregos, para eles, o que era belo era bom. Por que um deus criaria uma pessoa tão bonita se ela não fosse boa? Então eles viram, é muito bela para ser culpada. E ela foi absolvida. Ou seja, se fosse feia, tava morta. Entendi. E a gente não mudou muito, a gente só ficou mais hipócrita. Sim. Porque a gente continua julgando as pessoas pela aparência. A gente Exatamente. sabe disso. Isso foi genial que você falou, amor. A gente só ficou mais hipócrita. Só ficamos mais hipócritas. Agora não pode falar, mas a gente continua julgando. Mas a gente... o julgamento... Não adianta você fingir que ele não existe. Ele existe e faz parte da nossa sobrevivência. A gente julga as coisas para saber se um lugar tá perigoso, por exemplo. Você vai ter um julgamento ali. E que bom que tenha. Porque senão, você vai ser assaltada, alguma coisa do tipo. Então, é necessário o julgamento. Não, é só você pensar. Vou dar um exemplo aqui, eu quero que o pessoal comente no chat. Lá no Rio de Janeiro isso acontece muito. Toda vez que eu vou pra lá, eu fico tenso na calçada. Tem um cara vindo na minha direção, eu tô indo na direção dele, ele não sabe se eu vou assaltar ele, não sei se ele vai me assaltar. Fica aquilo, né? Fica, tipo filme de faroeste, sabe? Aí vai pistola, passando. assim. Fica assim. Até se cruzarem. Mas e quando se cruzam, ficam olhando no ombro. Mas imagina o seguinte, não quer dizer que, nossa, o cara de terno não vai te assaltar. Mas se eu tô vindo numa calçada e do outro lado tá um cara de terno, bem vestido, bem apresentado, eu vou ficar com mais medo desse cara ou de um outro, por exemplo, que tá todo maltrapilho. Provavelmente, num julgamento sumário, que pode estar totalmente errado, Sim. eu vou ter mais medo desse cara maltrapilho. E eu posso estar errado, pode ser que o de terno me assalte. Em Brasília é o que acontece. Exatamente. Em Brasília é o que acontece. Mas é só mostrando que a aparência importa, pô. Talvez o pessoal tenha dificuldade em aceitar isso, mas é a verdade. Lembrei do Me Conte um Segredo do Mendigo. Eu vou contar isso aqui porque a gente tá hoje descontraído aqui. No Me Conte um Segredo tem várias histórias bizarras, né? Entre elas, uma seguidora que falou que foi dar comida pra um cara, aí ela sobrou, aí ela foi dar comida pro cara. Arquétipo do mendigo. Aí ela foi entregar a comida, aí o cara, não, só tô sentado de boa. Nossa. Ela confundiu, o cara só tava sentado de boa. Então, foi a aparência E que se ele essa passou. pessoa vai vender alguma coisa, você vai comprar? Exatamente. Não compra. Eu tô zoando, mas é real. Né? Eu acho uma barata que as pessoas falam, mas isso é besteira e tal. Mas quando vai para um primeiro encontro, primeiro date com o cara do Tinder, aí se arruma, se maquia, se perfuma, não sei o quê. Pô, se não importa, por que tá se arrumando? Por que se depila? Vai fazer depilação por quê? Exatamente. Né? Então tem essa preocupação. Aí vai passando o tempo do casamento e vai largando de mão, né? Mas besteira isso, o que importa é quem eu sou. Não é. A aparência vai importar para sempre. E sabe que é um dos maiores feedbacks do curso do Capital Visual? É isso. Que o casamento voltou como no princípio. Porque daí a mulher voltou, é meio que um ciclo. Ela começa a se arrumar, o cara sente necessidade. Tanto que eles ficam pedindo, não vai ter capital visual para homem, porque eles começam a ver que a mulher tá aqui e ele tá ficando aqui. Aquela camisa de time. Né? Eu ia perguntar sobre a sua ideia, né? Sua tese do capital social, mas visual, mas eu vou até comentar sobre isso, porque o pessoal sempre fala, eu imagino que na casa de vocês também aconteça isso, já que vocês são casadas, fala, nossa, como vocês se mantêm, sei lá, conectados, o seu marido te elogia, porque a gente se preocupa com a nossa aparência, claro. né? Então, eu me arrumo, meio que não tem como, eu tô sempre diferente, Não tem como elogiar essa mulher todo dia. Não tem. Agora você ganhou os pontos com a audiência, né, Melody? Mas é verdade. Todo dia Plantou eu bem. elogio, ela tava fazendo a maquiagem dela de gatinho, que ela disse, né? Eu falei, nossa, amor.
Ontem também, quando ela tava vindo aqui pro podcast, eu falei, caramba, tá muito gata. É porque na internet a gente também tem que mudar um pouquinho a aparência. Então eu sempre tenho alguma coisa nova. Quanto mais eu elogio, mais ela se arruma também. Pra poder causar curiosidade, né? Pra poder gerar uma curiosidade de alguma forma, as pessoas perguntarem, gerar algum tipo de assunto. E eu faço isso e gera lá em casa também. Então é um processo natural. Mas o que eu ia perguntar é sobre a sua tese do capital visual seria que não são os arquétipos em si. É porque se a gente for falar, arquétipos ele vai englobar tudo que eu vou falar. Só que eu não coloco assim num quadrado, porque as pessoas, se eu falo assim, isso é do governante. Então a pessoa, ela começa a ser só o governante. E não é só aquilo. São pitadas, é o tempero todo. Então, é muito mais fácil eu saber o que eu quero comunicar e quem é o meu público-alvo, o que faz sentido para mim, e eu usar essas formas, que depois, é lógico, se encaixam em todos esses arquétipos aí, que são vários, né? Então, só para ficar mais simples, você pega as formas. Eu acho que os arquétipos, eles são princípios, não são regras, né? Porque realmente as pessoas se confundem e aí começam a assumir um certo personagem. E personagem não dura, gente. Não é sustentável. Não é sustentável, não dá, imagina. E tem muitas pessoas quebrando a cara por isso. Não, eu sou governante com o amante. Aí começa, daqui a pouco, e ela fica só naquilo. Eu conheço uma pessoa, né, que ela fala assim, não, é esse aqui, é o inocente e o amante. E ela só usa aquela paleta, ela só se porta daquela maneira, e você olha as pessoas falando assim, gente, mas parece que é sempre o mesmo assunto, parece que é sempre a mesma coisa. É chato. Não tem essa quebra. Você falou, eu tento trazer algo novo. É isso. Então, você não está engessado em algo, você entendeu que pode ser intencional isso, e usa, simples assim. Então... eu tenho estudado muito cinema nos últimos anos, e até as pessoas acham que construir um personagem é isso, né? Eu vou definir um arquétipo, uma roupinha, uma maneira de chamar minha audiência, não sei o que, na internet a gente vê muito isso, né? Mas não é assim, a construção de um personagem é um processo riquíssimo de você pegar vários elementos, né, e fazer toda uma jornada, toda uma trajetória. Então não é tão simples assim. Até se para ser um bom personagem, você tem que ser bom naquilo que você faz, senão fica uma, né, coisa ali... E é sobre você... Cagada, essa é a palavra. E é sobre você e sobre o outro, porque as pessoas também confundem muito. É sobre mim, não é só sobre você. Se for só sobre você, você vai viver isolado no seu mundo e não vai conectar ninguém. Então é sobre o outro também. E até o Bruno estava falando dessa questão de ser assaltado e como seria esse estereótipo, né? E na moda tem essas coisas muito doidas. Tipo, agora veio com tudo a tal da balaclava, que é aquela... Sabe, que o assaltante usava, assim? Ah, tipo de ninja, não é? A gente usava também em dia frio. Não, pra cabelo. Tapa-olho é pra dormir, amor. A balaclava é o contrário, tapa tudo menos os olhos. Isso, fica tipo meio burca, assim. Tipo ninja. Isso? Tipo ninja, isso aí. Mas vocês usavam isso onde, Bruno? É OnlyFans isso? Não, no exército. No exército, tá. Esse, agora eu peguei esse conteúdo. Aqui você pega, por exemplo, um exercício de campo. Sei lá, né? Fetiches. Pode usar pra isso também. Não, eu fiquei imaginando os dois. Eu tava tentando, eu falei, não foi comigo, ele está confundindo. É que a gente tá ao vivo, senão ele ia falar pra ela, lembra aquele dia?